Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, estamos na quinta-feira eucarística, dia de contemplar, dia de ver, dia de exercitar a nossa fé no Cristo eucarístico que se apresenta vivo no meio de sua igreja, no meio de seu povo, deste povo que, apesar de seus inúmeros pecados, que apesar de muitas vezes ser conduzido por forças não muito boas, o Senhor permanece em nosso meio, porque Ele é mais forte do que qualquer outro elemento que porventura queira nos conduzir. Deus é sempre mais forte. Vejamos, irmãos e irmãs, a liturgia da palavra abre na voz do Senhor que nos diz assim: dei esta ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz, ouvi a minha voz. Irmão e irmã, no dia do teu batismo, que você não viu, mas teus pais e padrinhos viram, no dia do teu batismo, foi feita a bênção do Efetá. Abra-te ouvidos, abra-te a voz de Deus. Desde o dia do nosso batismo, os nossos ouvidos, a nossa audição foi vocacionada a ouvir exclusivamente a voz de Deus. Não a voz de outras coisas, não a voz de demônios. Todos sabem que existem possessões demoníacas, mas existem sugestões demoníacas, quando uma pessoa não está possessa, mas ela está sendo de alguma maneira conduzida, orientada pelo maligno. Está em erro, está fora. Você não foi vocacionado para ouvir voz de demônios. Foi vocacionado para ouvir a voz de Deus. E aí, ouvi minha voz, assim, serei vosso Deus, e vós sereis
o meu povo. O Senhor, nosso Deus e Pai, tanto nos amou, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, enviou o Verbo divino que se fez carne. No domingo da transfiguração, a voz que saiu do meio da nuvem dizia: esse é meu Filho predileto, escutai-o. A igreja de todos os tempos, e assim o será até o fim dos tempos, sempre clama ao seu povo: escutem a voz do Mestre. A igreja nunca se cansará de proclamar o Evangelho, mas nós também não devemos nos cansar de proclamar igualmente o Evangelho, porque nós somos igreja, somos membros vivos desta igreja. E este Verbo que o nosso Deus e Pai enviou para nascer do seio bem-aventurado de Maria Santíssima, enfrentou a morte também por amor a nós. Morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. É Cristo, o Verbo divino e ressuscitado, que nós devemos seguir. Mas para isto, precisamos reunir condições para seguir fielmente ao Senhor. Não basta apenas dizer que aceita ao Senhor Jesus, não basta apenas dizer que pertence a uma igreja, que pertence a uma pastoral ou a um movimento. Você precisa reunir condições para tal coisa. E eu pergunto para todos vocês: vocês sabem quais são as condições que vocês possuem para perseverar em Cristo Jesus? Neste caso, não é válido apenas conjunto de ideias, não é válido apenas saber a Bíblia de cor, não é válido apenas, eu estou dizendo apenas, quer dizer, unicamente saber a doutrina da igreja de cor, mas precisa ter uma predisposição interior, decidida, livre e consciente. Eu creio, eu quero e vou seguir. Depois de decidido livremente, também passar a renunciar a si mesmo. Quantas coisas a gente coloca acima de Deus, como sendo mais importante e essencial do que nosso Deus? Dá erro, meu caro, você quer o quê? Jesus quantas vezes foi preterido em nossa vida, foi deixado para trás. A gente reza, Nossa Senhora passa à frente, mas na verdade, no fundo, se formos bem honestos, somos nós que passamos na frente de Nossa Senhora. Veja o evangelho de hoje, Jesus curando alguém de um demônio mudo, a pessoa estava muda. Bueno, se você escuta a voz do Senhor, você pronuncia. Se você não escuta, você também não fala. Se você não escuta direito, também não se comunicará direito. Vamos olhar a situação hoje do país. Ninguém escuta ninguém, sim ou não? Pior é quando você não se escuta a si próprio. Se não houver uma boa audiência, não haverá uma boa comunicação, porque comunicação supõe alteridade, disponibilidade de estar cara a cara, frente a frente, disponibilidade para escutar, compreender direito, para poder proporcionar uma resposta altiva, adequada, coerente, coesa, que promova o crescimento. Qual foi então agora a reação em relação à palavra de Deus? E é uma pergunta que eu também lanço para vocês e para você que está nos acompanhando. Diante da igreja,
que é a depositária da Sagrada Escritura, diante da proclamação do Evangelho, diga aqui, qual é a reação que aparece na tua vida, no teu coração? Vamos ver aqui. Jesus expulsou os demônios. 3 grupos surgiram. 3 grupos foram revelados. Quer dizer, os segredos do coração aparecem. Sempre quando Jesus age no meio de nós, os nossos segredos, os mais escondidinhos, aparecem. Jesus expulsou o demônio ficou feliz? Nem um pouco. O demônio de calar a boca, demônio que impede você pronunciar a palavra de Deus, as maravilhas do Senhor, que impede você orar ao Senhor e comunicar-se com o irmão. Eita! As multidões, uma parte dela ficou admirada. É uma parte de pessoas que aguardavam no Senhor e viram, começaram a ver as manifestações do Senhor, e elas ficam admiradas, fascinadas, elas querem aproximar mais. Este é um grupo que está aberto a crescer na fé, é o grupo que clama assim: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vamos repetir: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Este é um grupo de pessoas, uau, sabe? Uau, que maravilha, que coisa boa, que bom, temos esperança, nada está perdido nesta vida. Mas apareceu um outro grupo, que diante da ação de Jesus de expulsar aquele demônio mudo, estes daí já estavam decididos a não crer. Então, eles seguiram a orientação do demônio. Diga aí, comece a propagar por aí, que Jesus expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Nada mais contraditório. Quando a gente não reúne condições completas, espirituais, biofísicas e psicológicas, a gente se deixa levar pela grosseria do que se proclama em cima dos telhados. Os fariseus gritavam isto, procurando desacreditar a ação de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Hoje, muita gente desacredita que Jesus está vivo nas suas igrejas, espalhadas pelo mundo inteiro. Vivo aonde? Na Eucaristia. Muita gente está dizendo que não é, é só um símbolozinho, é só um símbolo. Eucaristia não é símbolo, é Cristo mesmo, Ele está aí. Quantos e quantos estão desacreditando a igreja? Inclusive pessoas dentre nós estão fazendo desacreditar a igreja com as suas práticas, seus hábitos antigos e horrorosos, malignos. Este é o segundo grupo. E o terceiro grupo é aquele grupo que, apesar de ver, ainda pede sinais. Se o Senhor nos der um sinal, nós vamos acreditar no Senhor. É o grupo que não quer acreditar, ponto. Se você pede um sinal, você não quer acreditar. Para de enrolar, diga logo: eu não quero acreditar. Seja sincero. Tem muita gente por aí procurando sinais. E se Deus não mostra sinais, aí começa a dizer que Ele não existe. Bem apropriado para quem segue demônios. Você segue qual grupo desse? Você se insere em qual grupo deste? O grupo que vive pela fé, o grupo que se entrega. Basta saber que o Senhor está em nosso meio, isto já nos é suficiente.
diga apenas uma palavra, Senhor, e eu serei salvo. Ou é aquele grupo que fala, que nada, isso é conversa para boi dormir. Ou é aquele grupo que fala, mas eu preciso ter um sinal, senão eu não vou acreditar não. Eu vou procurar a igreja tal, o padre tal, para ver se através daquela igreja e daquele padre, se vê alguma manifestação para eu poder crer. Qual dos grupos você pertence? Por fim, um quarto ponto que eu destaco. Jesus fala de uma questão aqui, eu vou ler ipsis literi. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Está falando do encardido. Ele quer se mostrar muito forte. Ele quer se mostrar na vida da maioria das pessoas como alentador, como aquele que promove o direito das pessoas e das nações. Está tudo bem, pare de se preocupar. Ele é forte, ok? Muitas vezes é muito forte, sim. Porém, o que ele não conta, ele não quer contar, porque ele não acredita, é que Jesus é muito mais forte. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Por mais que a situação esteja ruim, confia no Senhor, una-se ao Senhor, porque o Senhor é o vencedor, a Ele totalmente a vitória. Ele desarma o inimigo e ainda por cima devolve o que o inimigo roubou. Lembrem-se de Jó. E aí cabe a cada um de nós nesse dia, nesse tempo da quaresma, fazer uma revisão de vida e tentar perceber quais são as condições que você reúne para seguir a Cristo ressuscitado. Qual é o grupo a qual você pertence? O de fé ou sem fé, ou daqueles que duvidam? E se você está realmente disponível para unir-se a Cristo vencedor, aquele que vence o pecado e a morte e desarma o inimigo. 3 coisas. Onde você se localiza? O que você está fazendo? O que você está vivendo? Quais são as suas aspirações? Já se acostumou com seus hábitos? Já acostumou com aquilo que você vem fazendo todos os dias? Sempre foi assim? Sempre caiu nos mesmos pecados? Sempre disse as mesmas palavras? Sempre buscou ouvir as mesmas coisinhas? Ou você já está disponível a quebrar isto? Quem te garante a vitória? Cristo Jesus. Una-se a Ele, converta o teu coração, arrependa de seus pecados, enquanto há tempo, busque a confissão, vá buscar a confissão, com profundo arrependimento, com profunda vergonha, busque o Senhor. Está tendo confissões, não forme fila. Na minha época era a fila do INPS. Quem que é dessa época aqui? INPS. Eu lembro quando era pichote assim, pequeno, aquela fila que virava quarteirão. Não faça isto. Ainda temos mais alguns dias para você fazer a sua confissão com toda tranquilidade. Façam, vão antes, evitem filas. Não é preciso formar filas de confissão. Vão toda hora, tem padre confessando. Procurem, vamos encher a paciência dos padres, tá bom? Que Deus os abençoe e a bem-aventurada Virgem Maria cubra cada um de nós com seu manto protetor e materno, para assim podermos nos ligar, nos unir, entrar em comunhão com este Jesus Cristo vitorioso.